capítulo 1, a partir do versículo 24, e leremos também todo o capítulo 12. Capítulo 1, a partir do versículo 24, até o final do capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho as aflições de Cristo na minha carne, para o seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que essas coisas com o uso se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Que Deus nos abençoe, nos conduza e glorifique o seu nome. Meus irmãos, começamos domingo passado, vendo aqui alguns aspectos dessa carta, e eu queria apenas pontuar alguns para aqueles que não estiveram, não acompanharam domingo passado. Primeiro, Paulo é o autor dessa carta, ainda que o apóstolo Paulo não tenha sido o plantador da igreja de Colossos. O plantador de Colossos foi um servo de Deus chamado Epáfras, que provavelmente ouviu a pregação da palavra de Deus quando Paulo esteve em Éfeso e passou ali 3 anos ensinando naquela cidade. Epáfras, então, ele tem um encontro com Cristo, ele é discipulado e ele volta para a sua cidade e ali ele planta aquela igreja. Aquela igreja inicia na cidade de Colossos, que não era mais uma cidade grande, pujante, mas era uma cidade menor, tinha um comércio mais fraco. Então, até isso explica porque Paulo não vai diretamente àquela cidade. Paulo sempre observava e procurava ir para as cidades maiores, crendo que dali o evangelho se espalharia para outras cidades. É isso que acontece, o evangelho chega na cidade de Colossos, a igreja nasce ali, só que não só na cidade de Colossos, mas em várias outras cidades, algumas heresias, elas eram espalhadas e de alguma forma tentavam sorrateiramente penetrar nas igrejas. E essas heresias, elas apontavam, se a gente pudesse fazer uma síntese, um resumo delas, elas apontavam sempre para a insuficiência da obra de Cristo, da pessoa de Cristo como sendo Salvador. Então, todo o alvo dessas heresias era dizer: olha, Cristo não é suficiente para a sua salvação, você precisa de algo mais. Também nesse tempo, os gnósticos, ou o movimento gnóstico, ele começava a tomar uma certa forma, ele começava a crescer, e ele apontava para uma não encarnação de Cristo, porque para eles existia essa perspectiva dualística também da ideia neoplatônica de que o corpo ele é mau e o espírito ele é bom. Então, para eles, Cristo não poderia ter encarnado, logo não houve morte, não houve remissão de pecados e a sua obra, consequentemente, é insuficiente. Paulo escreve então essa carta dentro desse contexto e ele tem como inspiração dada por Deus, por meio do Espírito, e como algo pulsando no seu coração, afirmar categoricamente a suficiência da obra de Cristo e assim exaltar a obra e a pessoa do Senhor Jesus. E é o que ele começa fazendo aqui no capítulo 1. E ele traz essa obra de Cristo não apenas como conceitos, mas ele traz isso como adoração. A gente viu aqui que está inserido no capítulo 1, provavelmente um hino do versículo 15 ao versículo 20, que era cantado pela igreja primitiva naquela época e que exaltava a pessoa e a obra de Cristo. Então Paulo sabe que é por meio de um conhecimento profundo do Senhor Jesus e da sua obra, é por meio do estudo profundo das Sagradas Escrituras, é por meio de um conhecimento que não só enche a mente, mas que vem para o coração e que impulsiona a vida agora a conhecer ainda mais a Deus, a buscar ainda mais a Deus, que aqueles irmãos de Colossos, assim como eu e você, nós podemos de fato ser firmados, ter uma fé fundamentada e estarmos prontos para resistir no dia mau. Paulo tem essa consciência e ele escreve essa carta tendo em vista esse propósito. Ele quer fortalecer, e não se fortalece a fé de ninguém contando historinhas ou simplesmente trazendo outras motivações para que as pessoas permaneçam firmes, a não ser Cristo. Ele inicia aqui então o versículo 24 do capítulo 1 ainda, dizendo que ele se regozija nesses sofrimentos pela igreja, por vós, e preenche o que resta nele das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja, e da qual ele se tornou ministro de acordo com a vontade de Deus, para revelar aquela igreja, ou para continuar mostrando àquela igreja um mistério que antes, para os judeus do Antigo Testamento, estava oculto, mas que se tornou claro.
duas coisas que Paulo afirma aqui do versículo 24 ao versículo 29. Primeiro, ele afirma que a sua vocação, ele afirma que a sua caminhada em pregar a Cristo traz sofrimentos. E de fato Paulo está sofrendo, ainda que não haja murmuração aqui na boca de Paulo, porque ele diz que se regozija nos seus sofrimentos. Ele não está aqui se colocando como um coitadinho, como uma pessoa vitimizada pela sociedade, ou porque ele estava fazendo algo que não foi muito bem compreendido e agora estava sofrendo, mas ele diz que se regozija. Há uma alegria plena, suprema no coração de Paulo, ainda que estivesse preso aqui em Roma, que é de onde ele escreve essa carta, ainda que ele estivesse privado da sua liberdade, há uma alegria no coração dele, porque ele entende que, como apóstolo, a obra de Cristo, a pregação da palavra de Cristo se completa através da vida dele também. E aqui a gente abre um parêntese que é necessário nos nossos dias. Irmãos, não existem mais apóstolos nos nossos dias. Quando Paulo ele traz essa afirmação de que completa na carne dele, é o apóstolo Paulo quem está falando. Nesse sentido, inspirado, aqueles discípulos a quem Jesus chamou, se encerra com esses apóstolos que estão aqui no Novo Testamento. Não existe nesse sentido ministério apostólico, como nós vemos em muitas igrejas nos nossos dias. Apóstolo fulano de tal, apóstolo cicrano de tal, não existe. São títulos e são prerrogativas que não são bíblicas, que são dados a esses homens. O que a gente poderia entender nos nossos dias como de repente uma vocação apostólica, nos termos daquilo que o próprio Paulo fala em Efésios capítulo 4, seriam missionários que são enviados para áreas inóspitas. Poderia ser compreendido neles a visão apostólica nesse sentido de uma pedra que é lançada para longe, para um local inóspito, mas ao mesmo tempo nós não percebemos nesses missionários, nesses irmãos que são enviados para campos inóspitos, a prerrogativa no coração deles, a compreensão de que eles são apóstolos, porque não existem apóstolos como existiram aqui, nesse tempo do Novo Testamento. Então, Paulo ele traz essa afirmação. Mas um outro aspecto que eu queria pensar, que diz respeito a mim e a você enquanto crentes, ainda que não sejamos apóstolos, é a identificação de Paulo com o Senhor Jesus. Porque ele percebe que esses sofrimentos, ele percebe que essas lutas, elas fazem parte também da caminhada dos crentes. Quando ele escreve, por exemplo, a sua carta a Timóteo, a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, ele diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, enfrentarão lutas, enfrentarão percalços, enfrentarão perseguições, adversidades, passarão por maus bocados. E é um fato também, irmãos, que está presente dentro da nossa caminhada. É claro que nem sempre temos momentos de paz, temos momentos onde de repente na universidade, no trabalho, em casa, a gente tem a liberdade de pregar o Evangelho sem sofrer perseguições. Vivemos num país que, ainda que haja uma perseguição ideológica, uma perseguição filosófica, nós não somos ameaçados de morte ainda por pregarmos o Evangelho. Mas existem contextos e realidades onde as pessoas padecem ameaças, onde elas podem ser presas, onde elas sofrem por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. E Paulo ele compreende isso, que ele sofre, e o sofrimento que acontece na vida de Paulo é por conta dessa identificação com Cristo, é porque ele é parecido com o Senhor Jesus. E o fato de sermos parecidos com o Senhor Jesus, estarmos nesse processo de santificação, de amadurecimento, revela em nós agora o caráter de Cristo e não mais o nosso caráter. E isso é uma denúncia clara a esse mundo, irmãos, porque de alguma forma o mundo está sendo acusado por viver uma mentira, enquanto nós estamos vivendo a verdade do Evangelho. E ninguém quer ser denunciado nos nossos dias ou se sentir de alguma forma diferente dos outros, não é? Hoje em dia a política da boa vizinhança ou politicamente correto aponta para uma falsa interpretação de que
todos somos iguais, o que difere é a forma como nós interpretamos a verdade em determinados contextos, mas há um chamado ao respeito mútuo, à tolerância em favor da paz. Não é isso que o Evangelho promove. O Senhor Jesus disse que Ele veio trazer espada, e essa espada parte até dentro da própria casa, onde um filho que se converte, de repente agora é uma denúncia à vida dos seus pais, e aquilo gera um desconforto. Paulo então, ele se percebe dentro dessa identificação com Cristo, e ele então fala que essa perseguição, todas essas lutas, faz com que ele complete nele o que restava das aflições em Cristo. Mas há ainda um segundo aspecto. A partir do versículo 28, após dizer qual é a riqueza que estava sendo revelada por Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória, é essa esperança, ou é esse o conteúdo que Paulo anuncia? Paulo diz então aqui qual é a tarefa daqueles que são líderes, daqueles que são pastores, daqueles que estão à frente do rebanho, assim como ele estava. Ele diz: olha, nós anunciamos, advertindo e ensinando. Isso faz parte dessa tarefa. De repente você é um líder de grupo pequeno, de repente você é um líder de uma área de ministério, presbítero, diácono, pastor. É isso que compõe o nosso ministério, irmãos: anunciar, advertir e ensinar. Isso faz parte dessa dinâmica de ensino. E é claro que Paulo aqui, ele não está mencionando qualquer outro manual ou qualquer outro instrumento para isso, senão a palavra de Deus. Citando mais uma vez a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela serve para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo, o conteúdo da pregação de Paulo, assim como ele diz aqui no final do versículo 28, que a finalidade é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. O conteúdo usado aqui por ele é a palavra de Deus. O versículo 29 ele finaliza dizendo: para isso é que eu também me afadigo. Aqui tem a ver com trabalho mesmo, com esforço, com cansaço. Mas perceba que não é qualquer tipo de cansaço, não é um alvo qualquer, mas é o ensino, é o anúncio da palavra de Deus. Esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. E aqui é uma ligação de pensamento, uma continuidade de pensamento, quando ele inicia então o capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos ainda não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só aqui Paulo mais uma vez afirmando o conteúdo da sua pregação. Ele traz para a gente essa verdade de que a riqueza, a forte convicção do entendimento, compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, é o alvo de Paulo, é o conteúdo da sua pregação. Irmãos, quando nós perdemos Cristo de vista, ou quando a nossa pregação ela não é cristocêntrica, a nossa vida não será cristocêntrica também. E Paulo sabe o que é que está em jogo aqui. Ele sabe que essas sutis ameaças, que chegam de forma sorrateira, elas têm um potencial terrível de, quando penetram o coração, ou penetrando o coração, causar um mal terrível a toda uma comunidade. Ele sabe que esse cerimonialismo judaico, ou esse legalismo, o misticismo, esse ascetismo religioso, essas ameaças gnósticas também que estavam presentes ali, elas podem tornar aquela igreja simplesmente uma igreja religiosa, que cumpre os seus atos, que vai para o culto, que sai para trabalhar na segunda-feira, contudo sem ter Cristo como centro da sua existência, não tendo mais alegria, não tendo mais contentamento, não tendo mais satisfação.
é um conjunto de coisas que passa de alguma forma a minar a beleza do Evangelho, a revelação do mistério de Deus que é Cristo. E a gente passa a necessitar de uma série de outras coisas. A gente passa a necessitar de uma série de outros artifícios para de alguma forma a gente se sentir valorizado, para termos uma identidade, para termos um propósito. Quando Cristo deixa de ser o centro de todas as coisas, irmãos, é como ele fala lá em João capítulo 15, qual é a seiva que vai correr dentro dos ramos para que produzam frutos. Se ele mesmo, se o seu Espírito não é essa seiva que produz frutos e que nos mantém ligados ali, colados na videira, irmãos, que frutos irão sair? Qual é a visão? Onde empreenderemos a nossa força, o nosso vigor, o nosso potencial, em quê? A gente passa então, usando a expressão dos nossos dias, a atirar para tudo que é lado. A gente passa a correr atrás do vento, a gente passa a tentar de alguma forma, assim como qualquer incrédulo, buscar sustento, buscar segurança, buscar conforto, buscar prazer, uma razão para viver nas coisas que perecem. Então Paulo sabe que Cristo é esse conteúdo, que Cristo é essa base que sustenta toda a fé. E ele sabe que se essas heresias elas têm uma tendência de minar a pessoa e a obra do Senhor Jesus, é exatamente isso que ele tem que atacar. Ele tem que fortalecer a fé daqueles irmãos em Cristo. Voltem a olhar para Cristo, voltem a conhecer mais de Cristo, voltem a se debruçar na palavra de Cristo, voltem a Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para mim e para você. Pois ele sabe que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento verdadeiro estão ocultos em Cristo. Então não há sabedoria verdadeira, não há conhecimento verdadeiro fora de Cristo. E aqui ele está atacando a ideia gnóstica. Porque os gnósticos afirmavam que por meio do conhecimento ou da gnose, as pessoas então seriam aperfeiçoadas a um novo estado de realidade, onde poderiam evoluir e assim agradar a Deus. E Paulo diz: não, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento se encontram ocultos em Cristo. Então, se você quiser descobrir a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, você primeiro tem que descobrir a Cristo. Tem que descobrir a Cristo. E aí ele mostra que ora também não é apenas a pregação, mas aqueles irmãos são alvo da oração de Paulo. Versículo 5 ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja só, a expressão aqui em espírito não é que Paulo saísse agora, não é uma questão mística, onde ele se move em espírito e ele está lá com aquela igreja, mas ele está orando. Essa é uma expressão que pode ser traduzida para nós: olha, eu estou orando por vocês. Lembra lá quando a demanda aumenta, lá em Jerusalém, Atos, Lucas fala sobre isso em Atos, a demanda aumenta, e os apóstolos chegam ali e nomeiam, ordenam os diáconos para que eles se dediquem ao ministério da palavra e da oração. E é exatamente isso que Paulo traz aqui: pregação e oração. Conteúdo que é Cristo, mas oração. Isso é vida de piedade, irmãos. É vida de piedade. E é o que guarda o coração da arrogância de simplesmente conhecer, mas não aplicar ao próprio coração. Paulo então ele ora por aquela igreja. E aqui, a partir do versículo 6, ele usa uma expressão que é a seguinte: portanto, traduzido aqui na nossa Bíblia como ora, talvez aí na revista atualizada, se você a tem. Portanto, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A palavra portanto aqui ela faz essa ligação, puxando já para um tipo de conclusão ou uma afirmação mais forte do que foi falado por ele antes. Recebestes, como é a forma que se recebe Cristo? A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo.
Então a palavra receber aqui, ela traz esse conteúdo. Vocês receberam a Cristo, vocês creram em Cristo por meio da pregação da palavra. Não podemos abrir mão da pregação cristocêntrica, da pregação da palavra. Lembrar tanto aqueles que são incrédulos, que não conhecem a Cristo, que o centro é Cristo, como também ao nosso coração, que o centro é Cristo. Paulo diz: da mesma forma como vocês receberam a Cristo, a fé, a graça de Deus chegou até vocês, andem também nele. E aqui é um sentido de coerência, Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, quando começa a aplicar toda a sua teologia, ali já no capítulo 4, ele diz assim: andeis de modo digno a vocação a que foste chamados. Gálatas capítulo 5, 24 e 25, e ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a primeira questão é uma questão posicional, se vivemos no Espírito, se fomos colocados por Deus nessa vida do Espírito, reposicionados por Deus, tirados de um império de trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, nada mais coerente, irmãos, do que vivermos ou andarmos agora de acordo com essa nova realidade a que fomos posicionados. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Olha, se nós estamos em Cristo, nós devemos andar de acordo com Cristo. E não é interessante que nos nossos dias isso seja um problema? Mas não só nos nossos dias. O apóstolo Paulo sabia que a tendência de uma fé que se acomoda, de uma fé que não tem os seus filtros apurados, que não tem Cristo como base, é muitas vezes tornar lícito aquilo que é ilícito. É muitas vezes começar a desejar aquilo que tem no quintal do vizinho, que não é vontade de Deus, que não está revelado como algo que glorifica a Deus e que abençoa o próximo e a nossa vida. E a gente passa de alguma forma a fazer sínteses com o mundo. Tá, aqui o que Deus fala, não, mas olha, não tem nada demais, algumas pessoas vivem assim e a coisa dá certa, e mesmo assim estão lá na igreja, estão vivendo bem. Então, olha, é impossível ser fiel nos impostos, é impossível ser fiel em determinadas áreas. Então, vamos tentar fazer o seguinte: vamos pegar aqui, que é a palavra de Deus, vamos pegar aqui as coisas do mundo e vamos tentar juntar uma coisa com a outra, fazer um milkshake bem legal para que a gente possa viver sem muito peso nessa vida. Paulo está dizendo: olha, como você recebeu Cristo, ande, seja coerente com essa nova vida. Irmãos, Jesus deixa claro para a gente nos evangelhos que não existe esse meio termo. Ou você é discípulo ou você não é discípulo. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe esse meio caminho onde a gente pode andar por aí fazendo sínteses com o mundo. Mas há uma tendência no nosso coração, quando Cristo deixa de ser o centro, quando Ele deixa de ser aquilo que fundamenta a minha fé, a minha esperança, o meu amor, aquele que fundamenta e que me dá expectativa real de vida, que me dá propósito para viver. Quando eu perco tudo isso de vista, irmãos, eu passo a enxergar a vida como muitas vezes o incrédulo enxerga. E aí o cara que está lá dentro na igreja está dizendo assim: olha, rapaz, faz tanto tempo, ou a moça que está, olha, não chega ninguém para eu paquerar, para eu casar, esse, aquilo, outro, e eu estou aí, o tempo está passando, e aquele cara ou aquela moça lá do meu emprego dá em cima de mim há não sei quantos anos. O problema é que não é crente. Então, olha, talvez seja a pessoa que Deus separou para que eu evangelize do casamento. E a gente começa a fazer esse joguinho de cintura para adequar aquilo que é vida com Deus, aquilo que Deus condena. E a gente passa a ter uma visão de mundo completamente pervertida, distorcida, porque a gente passa a justificar, usando até textos fora de contextos, aquilo que é pecado. Assim como você recebeu a fé, a graça, a verdade, a palavra de Cristo, a pregação, Cristo como sendo o centro, ande também nele.
Quem sabe esperar um pouco mais? Quem sabe suportar um pouco mais? Veja, o contexto de Paulo não é um contexto de liberdade. Ele está preso. Mas você percebe que o coração de Paulo não está preso. Não são as circunstâncias que definirão a minha satisfação em Cristo. Mas a satisfação em Cristo, ela mudará a perspectiva com que eu passo pelas circunstâncias. Ela muda isso aí. E a gente passa a viver a adversidade, as lutas, as perseguições de forma diferente. A gente passa muitas vezes a viver até a solidão, até os momentos mais difíceis, não é buscando outros escapes para tentar ser feliz, porque um dia as férias acabam, um dia a bebida acaba, um dia o dinheiro acaba, um dia os filhos vão embora. Mas quando Cristo é o centro de todas as coisas, a gente vai enfrentar todas as adversidades, todas as circunstâncias com o coração em paz. A gente enfrenta as piores realidades com o coração bem firmado em Cristo. E quando o gnosticismo vem, quando o legalismo vem, quando o mundanismo vem, quando as tentações vêm, a gente tem um coração forte, não porque nós somos fortes, mas porque Cristo é forte em nós. Ele inicia agora o versículo 8, dizendo o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso era literalmente uma pancada nos gnósticos, porque em Cristo, carne e osso, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Daquilo que eles criam, os gnósticos, aí ser o mais perfeito. Em Cristo, carne e osso, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ninguém queira enganar vocês com a sua filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos desse mundo. E é interessante a palavra rudimentos aqui, porque a tradução literal, essa era uma palavra usada pelos gnósticos naquela época. Não significa aqui porque as bases desse mundo ou a cosmovisão desse mundo. Muitas vezes eu interpretei como sendo a visão de mundo ou a cosmovisão do tempo presente, mas não é, irmãos. Estudando direitinho essa palavra aqui, a palavra rudimentos significa espíritos ou seres angelicais que de alguma forma justificam você perante uma divindade maior. Essa era uma palavra usada pelos gnósticos naquela época. Então, quando Paulo diz aqui, olha, a filosofia, as vãs sutilezas, ele está combatendo toda essa realidade, a tradição dos homens e os espíritos ou os seres angelicais deste mundo. Eles criam que essas entidades místicas atuavam, agiam, cooperavam com as pessoas para que de alguma forma elas alcançassem o pleno conhecimento. E Paulo está dizendo aqui que em Cristo é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E ele finaliza dentro dessa perspectiva: se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é nele que vocês estão aperfeiçoados. E a palavra aperfeiçoados aqui, ela tem um sentido completo. Não é uma obra que está sendo acabada, que está sendo terminada, mas é uma obra completada. É nesse Cristo que vocês são perfeitos, que vocês são completos, que vocês se tornaram plenos. É nesse Cristo.
Nele também fostes circuncidados. E aqui do versículo 11 ao versículo 17, o apóstolo Paulo começa a bater em um dos aspectos que penetravam sorrateiramente naquela igreja, que era o legalismo. O cerimonialismo judaico apontava para uma realidade em que a graça de Deus ou a suficiência da obra de Cristo não era nada suficiente. Paulo escreve a carta aos Gálatas tratando sobre esse tema também. E aqui também ele trata sobre isso, porque essa era uma tendência dos judaizantes, daqueles judeus ditos convertidos ao cristianismo, mas que ainda pregavam que era necessário a circuncisão, a observância de alguns rituais do judaísmo, o cumprimento de alguns ritos da lei e também de algumas festas, a observância do calendário judaico. E Paulo diz aqui, olha, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Enquanto que aqueles judeus, eles apontavam para esse caminho legalista: vocês precisam observar a circuncisão, vocês precisam observar o sábado, vocês precisam observar as festas judaicas, vocês precisam disso para serem justificados. Não existe essa perspectiva de justificação apenas por meio da fé, crendo no sacrifício de Cristo. Isso é insuficiente, vocês precisam de algo mais. Paulo está dizendo, olha, tudo isso eram sombras. E essas sombras, irmãos, era algo que Deus usava no Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente vê no Antigo Testamento o símbolo da Arca da Aliança, ou a mesa do propiciatório, os rituais no templo ali, a questão do sacrifício, tudo aquilo ali apontava para Cristo. Ele é a expressão exata daquilo que Deus quis revelar a mim e a você, do próprio ser de Deus. E todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, não todas, mas muitos desses aspectos apontavam para Cristo. Todas as cerimônias que eram realizadas como forma de culto, nós não precisamos realizar hoje. Por exemplo, o cordeirinho lá, o animal que era sacrificado como oferta pelo pecado. Hebreus vai nos dizer que nós não precisamos mais cumprir esses ritos e sacrifícios, porque foi cumprido em Cristo. Eram sombras que apontavam para Cristo. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Olha, essas festas, essas celebrações, a própria circuncisão, tudo isso apontava para Cristo. Eram sombras do que haveria de vir. Revelavam Cristo. Quer dizer então que a gente não precisa mais do batismo, que a gente não precisa mais vir para a igreja, que a gente não precisa mais de nada, porque tudo se torna legalismo. Pensem os irmãos o seguinte: existem muitas denominações por aí pregando exatamente isso. Tudo se cumpriu em Cristo, você não precisa de mais nada. Se de um lado a gente tem um legalismo, por outro lado nós temos os libertinos, aqueles que pregam a libertinagem total. E não é isso que Paulo quer aqui. Paulo não quer transformar a igreja de Colossos, nem transformar a nossa vida nessa perspectiva de que eu fui salvo pela graça, eu não perco a salvação, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou viver como eu quiser. Veja, o princípio anterior é: da forma como você recebeu Cristo, ande de modo coerente a isso, com a vida de Cristo.
Entretanto, ele combate aqui essa perspectiva legalista que aponta para a redenção. A partir do momento em que eu me considero crente, ou eu afirmo a minha conversão com base naquilo que eu faço, eu estou sendo legalista, irmãos. O que eu faço é resultado da minha salvação, mas não deve servir como base para mim afirmar a minha salvação. Mais ou menos assim: olha, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu participo da ceia, faço parte de um ministério, não como isso, não bebo aquilo, faço isso, faço aquilo outro. E você não é, porque você só diz que crê em Cristo. Eu sou crente porque eu tenho feito alguma coisa. Lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós não fomos salvos por meio das obras, porque se fôssemos salvos por meio das obras, nós teríamos no que nos gloriar. Qual seria a glória de Cristo? A glória seria minha, porque eu me apropriei da salvação, eu conquistei a salvação, eu fiz por onde merecer. Mas o resultado ou o produto da graça de Deus e da aplicação da fé em Cristo no nosso coração revela uma vida transformada. Eu não posso agora literalmente dizer assim: olha, então comamos e bebamos, façamos o que quisermos, não tem problema nenhum, vamos viver a vida seguindo o coração. Isso é incoerente, irmãos. Romanos capítulo 8: aqueles que estão na carne se inclinam para as coisas da carne, os que estão no Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Precisamos fazer essa distinção. Paulo combate aqui o legalismo, esse cerimonialismo judaico, como um acréscimo para turbinar, digamos assim, a minha redenção, a minha salvação ou a obra de Cristo. Mas há um outro aspecto que Paulo combate também, os versículos 18 e 19. Veja só: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa perspectiva mística, culto dos anjos, imagina aí como isso soa espiritual. Vamos cultuar os anjos, os seres superiores. E muita gente por aí que acha espiritualidade nessas coisas, misticismo. Eu estou lendo um livro muito joia sobre vontade de Deus, e é interessante como nós somos místicos, por exemplo, nesse quesito. A gente fica querendo: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Deus já revelou a sua vontade para a nossa vida, mas a gente fica de alguma forma tentando usar um horóscopo cristão agora para perscrutar, quase que não sai, os decretos eternos de Deus. Eu quero conhecer aquilo que Deus não quer que eu conheça. Eu posso até conhecer no desenrolar da minha caminhada, mas Deus não quer que eu conheça isso agora. Deus quer que eu seja obediente àquilo que Ele revelou, aquilo que Ele já mostrou na sua palavra. É a vontade de Deus para a minha vida. Mas de alguma forma a gente vive esse cristianismo místico. Não, eu estou aqui para buscar a vontade de Deus. Já está aqui, irmãos. A gente só precisa obedecer. Não, mas e quando eu tiver que escolher alguma coisa, qual delas é a vontade de Deus para mim? Você vai usar critérios bíblicos para fazer essa escolha, porque Deus já revelou até os critérios na palavra dele. Então aquela moça que está lá paquerando com o rapaz, existem critérios bíblicos do que é um homem de Deus, do que é uma mulher de Deus. E existem critérios bíblicos sobre a tomada de decisão no que diz respeito a negócios. Qual é a motivação? A escolha de um ministério, existem critérios bíblicos. O que é que eu estou querendo com isso? Então Deus, Ele revela isso nas Escrituras. Só que naquele tempo o problema eram os anjos.
soava espiritual, culto aos anjos. Vamos cultuar os anjos, e ele fala sobre os rudimentos do mundo, esses espíritos angelicais, porque isso aí é que vai nos levar a esse pleno conhecimento de Deus. E Paulo diz assim, olha, eles não retêm a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, e não dessas visões enfatuadas, egoístas, cheias de uma aparente espiritualidade que não é. E uma terceira coisa que Paulo combate, versículo 20 ao versículo 23. Visto que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso elas se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo combate agora esse ascetismo, que fazia parte desse conjunto de heresias que tentavam apontar um novo caminho, ou um velho caminho, para desvirtuar a fé daqueles irmãos, revelando um outro tipo de suficiência que não era a obra perfeita de Cristo. Veja só, você encontra aquela pessoa, né? Não, eu não faço isso, eu não toco nisso, eu ando assim, eu falo assim. Muitas vezes a gente fica até constrangido com gente assim, né? Eu lembro de um tempo atrás, onde alguns adolescentes brincavam, né? Diziam assim, mas eu duvido que fulano de tal tenha pecado, fulano de tal não peca. E a gente ficava ouvindo aquelas coisas assim, né? Como assim não peca? Não, porque olha como fulano de tal é, olha como ele fala. E muitas vezes, irmãos, fulano de tal ou cicrano de tal fazia tudo aquilo com a finalidade de ter exatamente esses aplausos. Nem sempre era assim, nem sempre é assim. Você vai encontrar pessoas que você até quer se espelhar muitas vezes nela, porque é um testemunho vivo de Cristo, não por causa da pessoa em si, mas porque revela Cristo. Entretanto, existem muitos outros que, por conta de fazer algo ou não fazer algo, pesa agora sobre nós, ou impõe sobre nós um tipo de vida que, na verdade, é uma tentativa de agradar a Deus por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E a gente passa a exaltar de alguma forma essas pessoas. Eu lembro num acampamento, um rapaz sentou comigo exatamente durante 4 horas e um pouquinho. A gente conversou, esse cara chorou, a gente conversou, e eu abri a Bíblia e para lá, para cá, aquela coisa toda, e no final eu disse assim, rapaz, eu acho que isso aí, Deus está falando com o meu coração, mas eu preciso falar com fulano de tal, porque ele é a pessoa que vai me dar a palavra final. Eu olhei assim, irmãos, a vontade que tinha, sabe quando você diz assim, rapaz, a vontade de dar uma bolacha num sujeito desse, porque perdi 4 horas e pouco da minha tarde, conversando, orando, ouvindo, para no final a pessoa dizer, não, mas o meu oráculo santo, o meu guru, é quem vai me dar a palavra final. Aí você olha assim, rapaz, e o pior é que é tanta gente assim, irmãos. A gente passa a idolatrar a irmãzinha da oração, o pastor fulano de tal, o não sei quem da televisão, não sei quem lá da internet. E essas regras ou esses personagens, muitas vezes eles lançam essas cargas e a gente passa a segui-los e a contemplá-los exatamente não por causa do conteúdo de Cristo, mas por causa daquilo que eles fazem ou deixam de fazer. A gente passa a admirar essas pessoas como seres espirituais evoluídos do meio gospel, e a gente passa a tributar a elas honra e louvor e glória, e exaltar essas personalidades. O que falam, a forma como vivem é lei para mim.
olha, ela usa aquela marca de roupa, ela come aquele tipo de comida, faz aquilo ali, então vamos seguir. Vocês não imaginam, irmãos, a quantidade de gente que vive dentro dessas prisões, achando que estão agradando a Cristo. A gente tem uns sustos assim de vez em quando, mas como? E a pessoa, não, pois é assim mesmo. Impressionante. E aí Paulo vai dizer no versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de quem? De si mesmo. Para quem vem a adoração no final? Si mesmo. Falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, o tempo todo Paulo chama o nosso coração a olharmos para Cristo. E o tempo todo seremos tentados a acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo já fez. Seremos desafiados a não confiar na obra de Cristo e a pensar que de algum modo nós podemos contribuir com essa obra. Enquanto que Paulo ele intenciona aqui a exaltação, a suficiência da pessoa e da obra de Cristo, o tempo todo o nosso coração, o diabo e o mundo estarão nos chamando a uma outra perspectiva de redenção, a confiarmos em algo mais ou em alguém mais, a fazermos algo mais ou algo menos para sermos merecedores. A dinâmica não é porque eu sou, agora eu vivo, mas a dinâmica é porque você vive, você então vai merecer. Isso não é Bíblia, irmãos. Isso coloca em segundo plano a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E Paulo adora a Cristo aqui, revelando a sua suficiência, o seu poder, a sua glória e a sua verdade revelada nas Escrituras. É isso que Paulo trata com aquela igreja, e é esse Cristo que Paulo exalta e traz como centro daquela igreja, assim como da nossa vida também aqui nessa tarde. Vamos orar, irmãos? Cristo tem sido suficiente para você? A obra de Cristo é suficiente? Você interpreta ela assim na sua vida? Como você então tem vivido essa nova vida? Os sofrimentos que sobrevêm, eles vêm por causa do Evangelho de Cristo, por causa da pregação, da seriedade da vida com Deus, como fruto dessa obra redentora de Cristo. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor conhece a nossa vida tão bem, Senhor. Não há nada que a gente possa de alguma forma esconder, maquiar. E nós revelamos aqui, Pai, a nossa carência do conhecimento e da sabedoria de Cristo. Senhor, a nossa sanidade espiritual, a nossa sanidade mental, ela não vem por meio do conhecimento desse mundo, não vem por meio, Pai, de uma religiosidade pagã, mas ela vem por meio da revelação do Teu Filho ao nosso coração, à nossa mente, como seres integrais que somos. E pedimos aqui, Pai, que o Senhor aprofunde no nosso coração a Tua palavra no que diz respeito à pessoa e à obra do Teu Filho.
Ele que veio na plenitude dos tempos, que é a expressão exata do teu ser, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que é aquele que contemplaremos um dia lá nos céus. Senhor, que Cristo seja o centro da nossa existência, que a sua obra, Pai, satisfaça o nosso coração e gere essa alegria no nosso coração, que circunstância nenhuma pode quebrá-la ou diminuí-la. Senhor, guarda-nos também de alguma forma, nos nossos dias, tentarmos, Pai, atribuir à obra de Cristo algo mais do que tudo aquilo que Ele já fez e que é perfeito e que satisfez para sempre a Tua justiça. Ensina-nos a entregar a Ele o coração, todas as nossas demandas, a confiar nele e a depender dele para tudo, Senhor. Faz-nos descansar na paz de Cristo, que excede a todo entendimento, e faz-nos desfrutar dessa alegria indizível no coração, fruto da fé, da esperança e do amor no Senhor Jesus. No nome de Jesus, Pai. Amém.